Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à disciplina Tecnodocência EAD, e esse vídeo é a apresentação da ementa do semestre 2022.1. Eu sou a professora Luciana de Lima e estou em parceria com o professor Robson Carlos Loureiro. Os objetivos da disciplina são esses: compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, vamos estudar os conceitos e os princípios da tecnodocência. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, a gente vai estudar teoricamente elementos da interdisciplinaridade. Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, a gente vai pensar um pouquinho os aspectos políticos dentro da perspectiva da tecnodocência. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, a gente vai olhar um pouquinho para essa teoria, alguns elementos, alguns conceitos, vinculando as ideias da tecnodocência. Desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, o trabalho prático dessa disciplina está relacionado com essa questão da entrevista com professores da educação básica. Então, os conteúdos são tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas na prática docente e teoria da aprendizagem significativa. Nós temos aqui um cronograma, que é um cronograma que, a princípio, funcionará a disciplina dessa forma, mas fiquem atentos porque mudanças de datas podem ocorrer. Então, nós começamos aqui com a ambientação e a ementa, iniciando a disciplina no dia 21 de março. E vocês podem perceber que todos os momentos da disciplina iniciam numa segunda-feira e finalizam numa quinta-feira, tá certo? Dia 24/3 é quinta-feira. Se você for observar todos os momentos que eu apresento aqui em termos de conteúdo, sempre vai iniciar numa segunda e vai terminar numa quinta-feira, com exceção de quintas-feiras feriados, né, como vai acontecer com a Semana Santa. Então, a finalização não acontecerá numa quinta-feira, acontecerá numa quarta, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Então, a gente começa com a ambientação e apresentação da ementa, depois a gente vai para o questionário de sondagem. Tanto a ementa quanto o questionário de sondagem são atividades avaliativas, então valem, contam como pontos para a disciplina. E aí a gente vai ter 2 semanas para discutir, teoricamente, a tecnodocência, 2 semanas para discutir a interdisciplinaridade, 2 semanas para discutir as políticas na prática docente, 2 semanas para discutir sobre a aprendizagem significativa. Seria interessante se vocês colocassem na agenda de vocês essas datas para não esquecerem que vocês precisam participar das discussões e fazer as atividades que são solicitadas. Depois, a gente vai partir para um elemento prático que tem a ver com a entrevista com o professor. Vocês podem escolher um professor da educação básica que vocês acharem mais conveniente e que seria muito interessante se fosse da área de vocês. Então, nós teremos uma semana para a escrita do roteiro da entrevista. Vocês vão ter 2 semanas para realizar essa entrevista. Vão ter mais uma semana para transcrever a entrevista e entregar, e mais uma semana para discutir sobre essa entrevista. Então, a gente vai ter todo esse tempo aqui de 5 semanas para trabalhar nesse contexto da entrevista com o professor ou professora. A gente termina, então, a disciplina na semana que inicia no 4 de julho até 7 de julho, vocês realizando o questionário de autoavaliação. A AF está prevista para acontecer no dia 11 de julho. Okay? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a datas, vocês podem perguntar diretamente no Classroom, que é o local que será o nosso ponto de encontro virtual para trabalharmos os conteúdos e as atividades da disciplina. Então, aqui nós temos uma tabelinha de avaliação, tá certo? Então, nós temos o total de 10 atividades, cada uma contemplando um ponto,
e ao final nós fazemos um somatório desses pontos, contabilizando um máximo de 10 pontos que vocês podem obter na disciplina, conforme as regras da UFC. Então, nós temos o questionário da ementa, que é um quiz, temos o questionário de sondagem, que é o preenchimento de um formulário, que não é um quiz, existe uma diferença entre o questionário da ementa e o questionário de sondagem, assim como de autoavaliação. Eu vou explicar no decorrer da disciplina a diferença entre eles. A tecnodocência, a interdisciplinaridade, políticas e aprendizagem significativa, todos eles têm um quiz de certos e errados. Então, se você errar, a nota fica diminuída em função do erro que você cometeu. A entrevista, ela vai ter, então, uma nota para a elaboração do roteiro, para a descrição da entrevista e para a discussão sobre a entrevista. Como eu falei, são 10 atividades, cada uma contabilizando um ponto, somando um total de 10 pontos. Em termos de frequência, a disciplina ela tem 64 horas aula. Você, como aluno da UFC, tem direito a 75% de presença e, portanto, 25% de falta. Na EAD, na educação à distância, a gente trabalha com a contabilização da frequência em cima das atividades que são propostas. Nós estamos propondo 10 atividades. Isso significa que em cada atividade vocês vão contabilizar 4 presenças ou 4 faltas. Vocês podem faltar, portanto, em 4 atividades. Se vocês faltarem em 5 atividades, vocês ficam reprovados por falta. Então, fiquem atentos, porque cada vez que você deixa de fazer uma atividade, você perde a sua nota, fica com nota 0, e ao mesmo tempo você perde presença, tá certo? Fica com falta. Então, fiquem atentos. Lembrando que cada atividade que você não fizer, além do 0, você vai ficar com 4 faltas. As aulas virtuais vão acontecer no Google Classroom, Tecnodocência AD 2022.1. Se vocês estão tendo acesso a esse vídeo, significa que vocês já entraram nesse ambiente virtual. Então, fiquem atentos, principalmente ao mural e às atividades, né, que são locais bem importantes, onde a gente vai estar trabalhando virtualmente e vai estar conversando também virtualmente. É importante que vocês, como alunos da tecnodocência, conheçam alguns espaços virtuais que nós disponibilizamos para vocês, além do Google Classroom. Nós temos um site, deixei todos os endereços para vocês no próximo slide. Então, tem um site onde vocês podem entender melhor o que é que nós fazemos em termos de ensino, de pesquisa, de extensão em relação à tecnodocência e os nossos endereços virtuais, como Facebook, blog, YouTube, Instagram, SoundCloud, tá certo? Estão todos à disposição de vocês para que vocês possam entrar e navegar. Esse espaço aqui, ele é o espaço do blog, tá certo? Que é bem interessante, ele é alimentado semanalmente por uma bolsista da tecnodocência e alimentado com aplicativos que são os mais atuais, específicos para cada área do conhecimento, biologia, física, química, matemática, história, geografia, português, inglês, mas também para outras áreas do conhecimento mais gerais, então às vezes para organização, para aprender a estudar melhor. Então, existem aplicativos diversos nesse blog que está à disposição de vocês. Nós temos o YouTube também, com várias postagens aí de vídeos mais antigos, mais atuais, que vocês podem ter acesso a determinados conceitos. Inclusive, nas aulas de vocês, existem vários vídeos que estão disponibilizados para que vocês entendam melhor o que é cada conceito que a gente vai estar trabalhando. E a gente tem também o Facebook, que é uma rede social um pouco mais antiga, mas nós temos aí a nossa fanpage. De vez em quando a gente coloca notícias para vocês mais atuais sobre o uso da tecnologia na docência. Então fiquem atentos a esses endereços aqui. Portal tecnodocência.virtual.fc.br, que é o nosso site. O Facebook é só procurar por Tecnodocência que vocês encontram a nossa fanpage. O YouTube também, Tecnodocência, vocês encontram a gente lá.
com os vídeos produzidos. O blog tem esse nome um pouquinho mais complicado, RC Produção Intelectual Blogspot, mas se você clicar na tela do site da Tecnodocência, você tem acesso direto a todos eles. E se vocês quiserem um contato mais direto, quiser conversar com a gente, qualquer coisa mais particular, tecnodocência.lab@gmail.com. A primeira atividade que vocês vão fazer é o questionário da ementa. São perguntas no estilo quiz, ou seja, existem certos e errados. Então, assistam o vídeo bem direitinho, tirem as dúvidas de vocês antes de responderem o quiz e se preocupem em responder o mais correto possível, tá? Esse quiz tem a ver com esse vídeo mais especificamente, com as informações da disciplina. É um questionário avaliativo, tem um ponto na nota da disciplina e o preenchimento dele vai até o dia 24/3/2022, que é uma quinta-feira. Então, o início da atividade é no dia 21, finaliza no dia 24. Muito importante vocês se ligarem nesse aspecto do Classroom. O Classroom, ele deixa a atividade como pendente se você não clica nos botões que ele oferece para você clicar depois que você termina uma atividade. Então, como vocês vão fazer um quiz que vai estar dentro de uma caixinha dessas em atividades, né, os trabalhos da turma, você vai clicar aqui, vai responder, você clica aqui no formulário. Responde esse formulário, depois você volta aqui, clica em ver trabalho e na sequência, tá certo? Você marca aqui, ó, que nem essa setinha vermelha aqui, a amarela dentro da vermelha, né? Marcar como concluído, tá bom? Então, cada vez que vocês fizerem um trabalho no Classroom, principalmente dos quizzes, vocês entram aqui e marcam como concluído, porque senão no Classroom vocês vão ficar com a atividade como pendente, sendo que vocês já realizaram essa atividade. Então, fazer esse movimento é muito importante, por isso eu estou avisando vocês logo nesse vídeo inicial. Como eu falei, nosso endereço é tecnodocência.virtual.fc.br. Visitem para vocês conhecerem um pouco mais o que a gente faz na Tecnodocência. Não é só a disciplina Tecnodocência AD. Tecnodocência é um conceito que a gente vai estar trabalhando na disciplina. Então, visitem lá. E entrem em contato conosco se vocês acharem importante. tecnodocência.lab@gmail.com. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem ao máximo os conteúdos e as discussões dessa disciplina, que ela contribua para a vida pessoal e profissional de vocês. Até a próxima!